pessoal, sou a Denise da Silva do canal Bono Vivre e hoje é o último dia do outubro, todo dia aqui no canal, com o coração partido, que eu venho falar pra vocês porque eu amei fazer esse outubro todo dia, não me pesou, foi muito fácil, eu segui bem as dicas que minha amiga Gemi me deu, um beijo Gemi. Mas foi muito bom, foi muito legal, foi muito divertido. Se vocês deixaram pedidos de vídeos aqui embaixo em algum dos comentários e eu ainda não respondi, não se preocupe porque tá tudo anotadinho, eu devagarzinho vou estar respondendo. Eu tinha muitos outros vídeos, muitas outras dicas, muitas outras coisas legais que eu queria estar passando pra você, mas eu vou estar passando no decorrer desse tempo devagarzinho. Se vocês têm canal e fazem vídeo e vocês querem dicas de como fazer um mês inteiro de vídeo no canal de vocês, vocês deixam um comentário aí embaixo que eu vou estar fazendo um vídeo exclusivo para vocês, falando como as dicas que eu recebi de Gemi, que eu recebi de outros vídeos que eu assisti, de como você fazer e não te pesar muito, porque inspirações é muito fácil você ter inspirações de vídeos. A coisa que pega mais pra mim é o tempo, como eu consegui dar conta do tempo, porque nem sempre eu consigo ter tempo de fazer todos os vídeos. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todas vocês pelo carinho de todas que deixaram comentários aqui embaixo, vocês que me deram dicas de alguns vídeos para vocês fazer, vocês que me pediram beijinhos, muito obrigado pelo carinho, vocês que são novas inscritas aqui no canal, muito obrigado mesmo, sejam bem-vindas, sintam-se em casa. Você que de repente só faz dar um joinha e compartilhar os meus vídeos, muito obrigado. Você que de repente assiste todos os meus vídeos, mas não comenta, obrigado pela audiência. Sinta-se em casa. Quando vocês se sentirem à vontade de deixar um comentário, de dar um oi, escreve aí para eu poder saber, conhecer um pouco mais vocês. Você que também negativa os meus vídeos, mesmo assim, obrigado pela audiência. Mas quando você sentir vontade, deixa um comentáriozinho por que você não gostou de um vídeo, para que eu possa entender e se tiver alguma coisa de defeito, de melhorar, eu possa estar melhorando, porque é com as críticas que a gente também pode melhorar e pode estar crescendo. Muito obrigado a todos vocês. Eu pensei em 1001 coisas para trazer para vocês hoje. Eu pensei em vídeo de maquiagem, vídeo de comprinhas, essa maquiagem que maquia e fala, eu pensei em trazer para você, look do dia, receitas, 1001 coisas, mas eu vi que ia ser um pouquinho cansativo e aí eu resolvi fazer uma coisa diferente, uma coisa que vai estar saindo 100% de dentro do meu coração, que eu queria uma forma de agradecer e dedicar todo o carinho que eu tenho por cada uma de vocês, as antigas, as novas, por todas as minhas amigas aqui e amigos também, porque tem alguns homens aqui no canal também. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, sem exceção de nenhum, nem mesmo aqueles que dão negativo. Eu resolvi trazer para vocês uma música. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem essa música. Ela, além de ser linda, ela é muito famosa. Eu vou deixar aqui embaixo a letra dela no infobox, caso vocês queiram recordar a letra, porque a música eu tenho certeza que vocês, um pedaço vocês lembram, vocês conhecem. Eu não sou cantora, mas eu resolvi cantar assim mesmo pra vocês. E eu quero que vocês focalizem, porque a minha mensagem está na letra dessa música. Eu vou cantar agora pra vocês. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é o mar, é tudo que não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade
Da segunda ao cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. Vamos se deixar surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Da primeira vez era a cidade, da segunda o cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. Vamos se deixar surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Vou te contar. Mesmo falando às vezes misturado, agora eu falo muito menos, mas mesmo assim, muitas vezes eu misturo italiano com português, mas vocês estão sempre aqui com muito carinho, com muito respeito, com muito amor comigo e eu agradeço muito do fundo do meu coração. Se você é nova aqui, quer me conhecer um pouquinho mais, dá uma olhadinha em algum vídeo aqui no canal para que você possa me conhecer um pouquinho mais. Deixa um comentáriozinho, somente um oi para eu saber que você tá por aqui, para eu saber que você tá inscrita ou que você frequenta o meu canal, mesmo que você não seja inscrito, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim, compartilha com suas não é inscritas, se inscreva aqui no canal para mais novidades. Não esquecendo que fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho, ok? Um beijo grande e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!